Olá! Hoje nós viemos apresentar o projeto final da nossa disciplina de Análise e Visualização de Dados. O nosso grupo é composto por Beatriz Marques, Fernanda Saito, Luana, Beatriz Brito, Giovana Colela e Maria Luísa. O nosso tema é o aumento do consumo de roupas online após a pandemia, e essa é a nossa agenda. Durante os últimos 3 anos, o mundo se viu diante a Covid-19, um vírus respiratório novo capaz de provocar quadros clínicos com impactos que vão além de danos ao sistema respiratório. Só no Brasil foram registradas mais de 700 mil mortes pela doença. Para que a disseminação do vírus fosse contida, a sociedade teve que lidar com o fechamento de fronteiras, diferentes tipos de confinamento e restrições à circulação. Nas semanas seguintes que os lockdowns foram decretados em diversos países, diversas lojas fecharam, fazendo com que as vendas despencassem. Com medo de um vírus sobre o qual pouco se sabia, os consumidores viram seus interesses de consumo virarem de cabeça para baixo. Aos poucos, as adaptações foram acontecendo, principalmente no meio digital. O varejo da moda se viu obrigado a migrar para o digital. Segundo dados recolhidos no Euromonitor, no Brasil, menos de 5% das compras de roupas eram feitas via e-commerce antes da pandemia. Já em 2020, esse número cresceu para 11%. No caso da Farm, uma marca de roupas brasileira, as vendas online aumentaram de 25% a 55% durante a pandemia. Mas será que essa prática continua mesmo após a pandemia? Sendo assim, a nossa pergunta de pesquisa é: a pandemia contribuiu para a consolidação do consumo de roupas online? Antes de nos lançarmos nas análises e cruzamentos dos dados, vou falar um pouco do porquê esse tema é relevante. O tema é relevante porque ele traz consigo uma mudança. O padrão de consumo e compra tem mudado com o advento das novas tecnologias. Isso acarretou em consequências para o varejo tradicional. As pessoas param de frequentar lojas físicas e fazem com que as empresas do varejo de roupas tenham que pensar em novas estratégias e lidar com novos desafios para que elas possam se adaptar a esse novo comportamento do consumidor. Agora eu vou falar um pouco das motivações, o que motivou o grupo a escolher esse tema. Primeiro, a gente achou que esse tema era uma oportunidade perfeita para ir além do contexto da pandemia, entender o que talvez ela trouxe para os dias atuais. A gente assistiu vídeos muito bons que ajudaram a gente a construir melhor o nosso projeto, da melhor forma possível. A gente percebeu que a grande maioria deles analisou comportamentos e práticas apenas durante o período pandêmico. Então a gente achou interessante não somente analisar uma prática que emergiu na pandemia, mas também compreender como ela está presente nos dias de hoje, como ela se comporta ou se mantém nos dias de hoje. A gente também percebeu que o tema tem relação com o curso de comunicação, além de se encaixar perfeitamente com a proposta do projeto, ele então se relaciona diretamente com o nosso curso. E como estudante de publicidade e propaganda, a gente sabe que analisar e compreender novas tendências é um fator fundamental para o profissional de comunicação. Falando agora de forma mais detalhada sobre a nossa pesquisa, a gente conseguiu coletar os nossos dados graças a um questionário que criamos no Forbes e que foi distribuído em diversos grupos de WhatsApp, então tanto grupos universitários, mas principalmente grupos de família que contam com pessoas 50 a mais. É importante também falar que a gente teve um total de 163 respondentes e que o nosso questionário contava com dados tanto quantitativos quanto qualitativos tipo Likert. Agora, após a escolha do tema e da realização da nossa pesquisa, através da tabulação dos dados, podemos observar alguns fatores.
Mas primeiro devemos ressaltar que a nossa pesquisa foi realizada somente entre brasileiros e que 4 a cada 5 dos entrevistados eram mulheres. Foi também composta por sua grande maioria com pessoas de mais de 50 anos que eram pertencentes de classes sociais mais altas, sendo elas a e a B. Bom, com a tabulação dos dados, foi possível observar um crescimento significativo nas compras de roupas pela internet nos últimos anos. Nós vimos que 88% dos entrevistados fazem ou já fizeram compras online. Dentro desse grupo, mais de 55% concordam que, de algum modo, aumentaram as compras online após a pandemia, enquanto quem discorda não chegou a 30%. Já as pessoas que mantiveram a mesma quantidade de compra de roupas online foi de 58%. No entanto, as pessoas que dizem que se tornaram mais consumistas após a pandemia chegam a ser um número muito baixo, menos de 1/4 dos entrevistados. O que mais pra frente voltaremos a conversar no trabalho, porque com esses resultados podemos descartar que a pandemia seja o motivo desse aumento de compra de roupas online. Dados da pesquisa, tivemos a possibilidade de olhar os fatores que levaram as pessoas a comprarem online. Entre eles, a ideia que a compra de roupas online pode ser mais prática, que o preço das roupas online são mais acessíveis, pode também haver a priorização de realizar a compra online e pela maior variedade de produtos em lojas online. Agora, para o cruzamento quanti-quanti, cruzamos as variáveis aumento de compras online pós-pandemia e a praticidade de compras online. Com base nesse cruzamento e cálculos, tivemos um resultado de uma correlação igual a 0,5 entre as variáveis, o que significa que podemos dizer que temos uma relação com grau mediano em relação ao aumento das compras online após a pandemia e a praticidade que ela promove aos compradores. Assim, podemos comprovar que temos um grau de dependência entre o uso cada vez maior de compras online devido à sua praticidade. Já referente ao modelo de regressão linear, temos um percentual pequeno a mediano de 25% da variação sobre a praticidade, explicada em função do aumento das compras de roupas online. Para a análise de cruzamento de qualis versus quali, pegamos as variáveis se faz compra online versus se manteve a mesma forma de consumo após a pandemia. A partir daí, criamos as hipóteses. A hipótese nula sendo que não existe associação entre o costume de comprar roupas online com a manutenção do consumo via online após a pandemia. E a hipótese alternativa sendo que existe sim associação entre o costume de comprar roupa online com a manutenção do consumo via online após a pandemia. Com o fundamento nos gráficos e dados, rejeitamos a hipótese nula, pois existe sim uma associação entre a compra de roupas online em relação à sua manutenção de compra após a pandemia. Neste caso, temos uma concentração comprovada principalmente para os perfis que já compravam roupas online antes da pandemia. Essa confirmação vem a partir do método do teste Q quadrado, que como resultado teve o valor de P igual a 0. A justificativa do método de pesquisa é que o teste Q quadrado analisa a concentração de pessoas ao comparar a quantidade observada com a quantidade esperada. Sendo maior a diferença entre as quantidades, mais fácil será mostrar a associação. Nesse caso, podemos comprovar uma concentração maior de pessoas que disseram sim. As pessoas que já compravam online e mantiveram esse método, mesmo após a pandemia, perceberam que o método online melhorou bastante pelo avanço da tecnologia e o investimento de empresas nesse rumo. Fatores como praticidade, eficiência, melhor preço e mais variedade são fatores do porquê mantiveram o consumo. Para a realização do cruzamento quali-quanti das variáveis gênero e aumento das compras online após a pandemia, foi aplicado o teste F para a verificação da igualdade entre variâncias, uma vez que essa etapa é necessária para que se possa escolher o teste T de forma correta, pois temos o teste T para variâncias equivalentes e variâncias diferentes. Antes de aplicar o teste T, precisamos estabelecer algumas hipóteses. Hipótese nula.
A média da concordância sobre o aumento de compras online de roupas após a pandemia para as mulheres é igual em relação à dos homens. Hipótese alternativa. A média da concordância sobre o aumento de compras online de roupas pós-pandemia para as mulheres é diferente em relação à dos homens. Antes de se aplicar os testes estatísticos, foram estabelecidas as hipóteses, sendo elas: para o teste de variância, a hipótese nula. A variância da concordância sobre o aumento de compras online pós a pandemia para as mulheres é menor ou igual em relação à dos homens. Hipótese alternativa. A variância da concordância sobre o aumento de compras online de roupas após a pandemia para mulheres é maior em relação à dos homens. Tivemos como resultado do teste um p-valor igual a 0,31, e como é maior do que 5%, não podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, temos uma equivalência entre as duas variâncias, e com isso devemos aplicar o teste T para as variâncias equivalentes. No Excel, temos a opção de aplicar o teste F e teste T, indo na opção Dados e selecionando Análise de dados. Sendo selecionado o teste T para variâncias equivalentes, temos o resultado para a comparação das médias das escalas de concordância para aumento de compras online de acordo com o gênero. Como tivemos um p-valor igual a 0,019, menor que 5%, temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, temos uma maior concordância para o público feminino em relação ao masculino em relação ao aumento das compras online após a pandemia. Com base nos resultados obtidos pela pesquisa, podemos concluir e confirmar a hipótese de que houve um aumento significativo na preferência de compras de roupa online. Esse aumento não está relacionado exclusivamente à pandemia, como foi evidenciado pelo nosso teste QI quadrado. É possível observar uma mudança no comportamento em relação aos hábitos de compra, atribuída a diversos fatores, tais como praticidade, melhor custo-benefício, maior variedade, entre outros. É importante enfatizar que esse hábito de consumo online não se restringe apenas ao período da pandemia, mas sim se consolida como uma opção popular no mercado da moda. Além disso, por meio da análise dos dados da pesquisa, utilizando o teste T, notamos que esse comportamento está mais presente entre as mulheres, desempenhando um papel significativo nesse cenário. São as mulheres as mais propensas a realizar compras de roupa pela internet. Por fim, tirando dessa pesquisa, podemos entender que para empresas dos setores de moda, é de extrema importância que se adaptem às estratégias para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor, oferecer e investir uma experiência positiva e de qualidade para seus consumidores nas plataformas online são medidas essenciais para se manter e se destacar no setor. Após o final do projeto, o grupo sentou para refletir em alguns pontos que poderíamos ter feito diferente. E o primeiro ponto que chegamos foi: uma melhor comunicação e distribuição clara poderia ter poupado tempo e erros. Não seria necessário fazer mais de uma vez. E uma sugestão seria manter a comunicação e o grupo no WhatsApp sempre ativa, e não esquecer do projeto para que a entrega seja feita com sucesso. O outro ponto seria ter explorado mais o tema, que consequentemente teria desenvolvido uma melhor pergunta de pesquisa e um questionário relevante e direcionado. Uma sugestão seria: procurar um especialista do tema teria ajudado muito na execução do trabalho, dando mais foco nas perguntas do questionário para que assim fossem coletados dados melhores para a análise. Agora, para as dicas para os próximos trabalhos, colocamos em primeiro lugar que é muito importante ter um bom questionário, pois ele facilita as demais etapas do trabalho e te dá maiores chances de um bom resultado final também. Além disso, montar uma boa pergunta e hipótese inicial também vai definir a qualidade do trabalho e vai facilitar o processo.